Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo Iver, meu amigo Marcos Rezende, dialogamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse personagem tão especial que deixou um legado de ensinamentos que até hoje encantam pessoas de todo o mundo. E o tema escolhido para o nosso encontro de hoje foi superficialidade e trivialidade, que são dois aspectos muito correlatos da vida da maior parte de nós. É difícil você imaginar uma pessoa que esteja constantemente voltado para coisas sérias, espirituais, profundas. A nossa sociedade, o estilo de vida da familiar, a- os grupos que nós frequentamos, comumente se envolvem em temas que deixam muito distante a nossa mente daquelas questões mais fundamentais da existência. Então, para começar, nós temos que, seguindo a linha de raciocínio do Krishnamurti, indagar o que vem a ser você ter uma mente superficial. O que vem a ser essa superficialidade? A que ela está atrelada? E o Krishnamurti ele coloca muito claramente que essa essa condição de superficialidade está muito relacionada com o estado de dependência. Olha que coisa interessante, né? Superficialidade é derivada de uma vida centrada num eu que está sempre dependente de uma série de condições externas, né? Vinculado a preconceitos, a lembranças que estão armazenadas na memória e dependentes de crenças também, que são fruto de toda uma experiência de vida, que é cultural, que é educacional, e que são coisas que vão sendo incorporadas à nossa psique ao longo do tempo. Então, essa natureza que é dependente, ela acaba gerando uma vida mecânica, porque em vez de você buscar a verdade, buscar exercer a sua criatividade, a sua inteligência, se você sempre busca imitar e seguir as ideias, as ideologias, as crenças de grupos, inclusive grupos religiosos, igrejas, grupos políticos, todo tipo de ideologia, a pessoa fica sem margem para investigação e sem possibilidade de descobrir as questões mais fundamentais da existência. Sempre que você depende de alguém para te dizer o que é certo e o que é errado, né? É lógico que na infância nós todos nós dependemos dos nossos pais para nos mostrar, né, o que a gente podia fazer, o que não podia, porque aí havia uma imaturidade, uma falta de conhecimento, né, e de experiência. Mas, na medida que nós nos tornamos adultos, há uma tendência, se nós não tivermos muito alertas, de manter essa postura de dependência de autoridades externas, que vão nos dizer, né, como nós devemos nos vestir. A moda mesmo, ela exerce um poder muito grande, né? A propaganda, tudo isso aí vai criando na nossa mente uma série de sulcos, de tendências e de tentativa de ser igual às pessoas. Aquele medo de ser você mesmo, medo de ser diferente e de encarar a vida com os próprios olhos. Às vezes é mais cômodo você apenas seguir o rebanho. É mais cômodo você seguir as ideias que são
professados pela maioria das pessoas. Isso, né, acontece nos meios religiosos, políticos, etc., como eu falei. A identificação pode ser com uma nação, né? Pode ser com um plano, enfim, com todo tipo de coisa que nos prende, nos amarra e nos impede de sermos nós mesmos. E, e nós arranjamos todo tipo de justificativas para explicar por que nós estamos agindo dessa maneira, não é? E isso gera também um certo conforto, né? Você estando ancorado com uma ideologia, tendo um livro que diz o que você deve fazer, o que você não pode fazer, tendo todo um conjunto de procedimentos, né? E de hábitos também. Krishnamurti dá o exemplo, por exemplo, de uma dependência que é muito comum, de você achar que você precisa ir à igreja, precisa fazer um ritual para conseguir se elevar, para conseguir colocar a sua consciência num patamar mais elevado. Então, sempre é aquela dependência de instituições, de locais, de pessoas, de ritos, de estilos que são impostos, né, que não são derivados de uma percepção, de uma verdade interior. Então, esse pensar superficial, ele acaba nos limitando e, de certa maneira, cria sulcos e hábitos que são, às vezes, difíceis de serem superados. Ao mesmo tempo, é difícil você perceber o quanto você é dependente de uma série de ideias, de dogmas, de conceitos, e tudo isso povoa a nossa mente, a nossa memória e nos limita, né? Faz com que nós tenhamos essa tendência de repetir, de seguir os outros, e isso gera todo tipo de condicionamento. E acaba que nós não conseguimos ter uma vida profunda, uma vida consciente, uma vida que, em última instância, vai nos trazer liberdade, que é algo assim que todos nós achamos como sendo algo fundamental na nossa existência, né? Então, a grande questão, Marco, é: será que nós somos capazes, primeiro, de perceber essa nossa condição de uma vida superficial e dependente, né? E a questão que surge também é: é possível você perceber isso e se libertar dessa condição de superficialidade, descortinar através da mente uma condição muito mais plena, não, um estilo de vida muito mais profundo, mais amoroso e, mais compensador também, que traga uma realização pessoal? Então, a partir dessa introdução, eu passo para você, Marcos. Pois é, Eduardo. Tema interessante e, ao mesmo tempo, sutil, porque se a gente for falar em superficialidade, em profundidade, de antemão a gente tem que ter claro que nós não estamos falando de uma profundidade meramente intelectual, né? Porque você vai encontrar, às vezes, pessoas de muito pouca cultura, mas de grande sabedoria. E você vai encontrar, às vezes, pessoas que são verdadeiras bibliotecas ambulantes, que têm palavra para tudo, mas não têm sabedoria nas ações, né, nas atitudes, né? Então, quando a gente está falando em profundidade, não quer dizer erudição, não quer dizer muito conhecimento. Nós estamos falando em profundidade de percepção, né? Que traga uma atitude diferente, né? Então, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que diferenciar, porque na simplicidade existe profundidade, né? E a simplicidade não é a mesma coisa que superficialidade, né?
São detalhes que é importante a gente dar uma ideia logo no início para a gente não se equivocar achando que é o erudito, é o sabichão, que é o profundo. Não. Às vezes a pessoa tem muitas ideias e não tem aquela sensibilidade para compreender a vida, para compreender a si mesmo, compreender o outro e os relacionamentos. Só que também se a gente olhar por um outro ângulo, a gente vai ver que grande parte da humanidade vive nessa superficialidade e nessa trivialidade, né? Vive, como diziam os antigos, com pão e circo, né? Então, se a pessoa tiver sobrevivendo, alimentada e tal, e se ela tiver divertimento, ela vai levando a vida, né? Grande parte da população mundial depende de muitos tipos de divertimento. É, e o Krishnamurti, ele quase que nivela todos, né? Desde os esportes, das igrejas, de outros, até algumas questões que as pessoas é, se programam para preencher o tempo, né? Para fugir de si mesmo com algum tipo de coisa que ocupe a mente e ela não precisa refletir sobre nada, né? Então, essa superficialidade, essa trivialidade, realmente ela rouba do ser humano a sua principal energia, né? A energia que é necessária para desbravar os territórios da verdade, né, Edu? E esse desbravar, ele não é meramente intelectual, não é meramente racional, ele é muito mais em percepção, em sensibilidade, em sacar as coisas, traindo o significado dos acontecimentos, dos relacionamentos e etc., né? O Krishnamurti mesmo sempre fala que você só pode conhecer a si mesmo através dos relacionamentos, porque os relacionamentos vão revelando facetas suas e das outras pessoas que de outra maneira elas não viriam à tona, né? Enfim, então eu vejo o tema da maior importância, como encontrar a profundidade na simplicidade, né? Porque a vida está sempre dando tantos toques, em tantas situações mínimas que nós não percebemos por falta de atenção, né? Às vezes, sem querer, uma pessoa se magoa com a gente, se afasta da gente, de alguma maneira, porque aconteceram pequenos toques, pequenas coisas que a gente não deu atenção, a gente não percebeu, e quando vê, criou situações que, com um pouco mais de atenção, poderiam ser bem melhores, né, Edu? Então, eu vejo assim, a importância da gente buscar essa profundidade, porque talvez o sentido da vida seja descobrir por que nós estamos aqui, né? Em vez de sermos só ovelhas no rebanho, guiados aí pelos líderes políticos, religiosos, econômicos, etc., etc., a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe onde estava 100 anos atrás, não sabe onde vai estar daqui a 100 anos. Ou seja, essa vida que é só uma passagem, é como um jogo de futebol, que os jogadores entram em campo correndo atrás da bola durante um tempo, e aquela correria, aquele esforço, aquela luta. Daqui a pouco acaba o tempo e a bola fica esquecida lá no canto, né? Perdeu todo o sentido, aquela correria toda, né? Isso é uma analogia para mostrar como a vida é um pouco sem sentido, é uma luta, uma luta, uma luta, mas que a gente não entende o porquê dessa luta, por que que nós estamos aqui, né? Então, assim, é necessário um pensar indagativo, um pensar profundo, que não seja um conformismo, que não seja, como você falou, a dependência, né? Toda vez que o ser humano se vê dependente, isso acontece muito, né? Por medo, por falta de visão, de compreensão, de coragem até, ele, de uma certa forma, se atrofia na dependência, né?
E se ele não tiver aquilo que ele acha que ele é dependente, ele murcha, ele perde a energia, perde a vitalidade. Então, eu acho que a gente tem que explorar esse tema, procurando muito encontrar nas coisas simples da vida, não só nas pequenas coisas do dia a dia, das situações que ela nos traz, mas nos grandes problemas da humanidade, encontrar essa compreensão e significado que a vida está querendo revelar o tempo todo, mas que nós, meio que na nossa dormência, nesse passar pela vida só em busca de prazer, de divertimento, de gastar o tempo com falatório inútil, com fofoca, né? A gente gasta a nossa energia e não tem a energia necessária para esse desbravar dos mistérios da existência, né, Edu? Então eu vejo assim que a gente tem que tomar muito cuidado para não relacionar profundidade com erudição, com ser letrado demais, né? E ao mesmo tempo não se distanciar dos ensinamentos que a vida está dando. Toda hora a gente come mosca, a gente por não ter a atenção necessária, a gente machuca, a gente abandona, a gente não cuida, né? Tem tanta coisa que a vida nos desafia e a gente nem percebe, né, Edu? Então vamos tentar É, explorar isso aí da maneira que a gente possa realmente ver profundidade na simplicidade e ver o quanto que a trivialidade e a superficialidade geram um tremendo consumo da nossa energia vital. Né, Edu? pois é, Marcos. Agora você vê, para você conseguir superar essa condição que praticamente todos nós temos, mas nem sempre percebemos, não adianta você decidir que agora você vai deixar de ser superficial e trivial, porque senão você entra no jogo da mente, né? Você se coloca uma meta, né? Você tem um desejo para atingir um resultado. E isso é bem típico, né, do pensamento que quer ele mesmo resolver e superar as limitações que ele mesmo criou. Então, Krishnamurti coloca que essa superação desse estado ele não surge por uma ação, por uma vontade do pensamento, um desejo. Ele diz que é necessário muita paciência e muita observação, muita vigilância para você entender toda essa modificação. Isso é um tema recorrente no Krishnamurti, essa indicação que a gente precisa olhar, não querer fazer alguma coisa, mas simplesmente entender, olhando e percebendo assim, na sua totalidade todas essas movimentações da mente, querendo chegar a algum lugar, ou às vezes também fugindo, né? Que quando você se percebe como sendo superficial, você quer fugir. Então, assim, não, agora eu vou deixar de ser superficial, eu vou começar a estudar, eu vou começar a meditar, e aí você vai colocando uma série de ações que ainda são ações do pensamento e que não vão resolver a questão, né? Então, é uma situação muito delicada e nós não podemos procurar, por fim, a esse emaranhado que a própria mente criou. E em relação à trivialidade, que é correlata com a superficialidade, é interessante que ela está ligada àquela vontade de querer ser alguma coisa, né? Aquele conflito entre o que é e o que deveria ser. Isso também é uma observação que o Krishnamurti volta e meia volta a falar. Nós temos essa mania de querer que a vida seja de acordo com certos padrões que a própria mente criou ou herdou de, dos seus preconceitos, dos seus grupos, das suas ideologias, né? Então, existe uma realidade, mas você quer que seja diferente. Em vez de olhar a realidade e transformá-la instantaneamente, você projeta no domínio do tempo uma transformação que você
idealizou intelectualmente. E isso é um problema, porque você se está no domínio da dualidade, aquela dualidade entre o que é e o deveria ser. Isso não gera a solução, gera mais conflito, que você não consegue, né, atingir algumas metas que você mesmo se impõe, e a mudança não é um processo gradual que você vai se tornar bonzinho, você vai se tornar amoroso, você vai se tornar profundo através de uma certa prática, né? Através de determinados movimentos mentais. Chegamos ao final dessa primeira parte do programa, vamos dar um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta, tratando do tema superficialidade e trivialidade à luz dos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Então, esses padrões, pelo contrário, eles viciam e impedem que você veja a realidade de uma forma plena, vamos dizer assim, né? Esse deveria ser é muito perigoso, né? Porque ele é baseado em conceitos que você recebeu, né? Você se percebe como sendo egoísta. Aí você diz, não, agora eu vou ser altruísta. Eu vou começar a a doar regularmente alguma coisa para os pobres, mas se isso não vier do coração, for apenas uma conclusão mental e uma prática mecânica, ela não representa uma transformação, porque ela vai estar sempre vinculada a um eu que quer chegar a algum lugar, que quer se impor, que quer aparecer, que quer atingir um estado diferenciado daquele que ele tem hoje, né? Então, essa vigilância, né, é algo muito importante, né? Você não pode estabelecer um padrão, se agora eu vou ter uma vida nobre, não. Mas quem é que vai definir o que é essa vida nobre? É um outro conceito que está sendo criado pela mente, não é a realidade, né? A realidade é você viver naturalmente o amor. Mas quando se estabelece padrões, o que devia ser uma vida nobre? Uma vida nobre é você se vestir bem, é você conseguir doar para os outros. Então, você vai colocando determinados padrões e mecanizando um processo que deveria ser espontâneo, né? Ah, uma vida nobre verdadeira não pode ser baseada em padrões, tem que ser algo espontâneo, tem algo que venha de dentro do coração, né? Então, livrar-se do trivial e da superficialidade não é uma tarefa fácil, né, Marcos? E, e como é que a gente chega lá? Será que a gente tem que se livrar? Porque o Quem que vai estar Krishnamurti te livrando, né? ele fala exatamente isso. Até um vídeo que chegou para mim hoje, é, ele fala que o superficial é to become, né? Essa coisa de tornar-se alguma coisa, né? Você, se você viver a verdade de cada dia, a verdade de cada momento, por mais estranho que possa ser, é de uma riqueza extraordinária. E a gente tem muitas ilusões, né? Já foi desenvolvido aqui esse tema das ilusões. Uma das ilusões mais fortes que nós temos é a de ter alguma coisa, né? Então, eu tenho a casa, eu tenho o carro, eu tenho a esposa, eu tenho o filho, eu tenho o dinheiro no banco, eu tenho isso aqui. São todas associações na mente e ligadas ao tempo, algo transitório, porque chega um momento que você não tem nem o seu corpo, vai ser cremado ou enterrado, né? Então são poderes que você tem que pode ser retirado a qualquer momento.
E a vida gera movimentos para te mostrar essa verdade, ou seja, para você perceber que todo ter é uma ilusão, ele é um poder temporário, ou seja, ele é uma verdade enquanto um poder temporário. Mas aí a gente se apega a algo que é por natureza temporário, seja uma pessoa, né? Seja uma posse qualquer, e aí a vida tira aquilo, e aí a pessoa entra no desespero, no sofrimento, né? Quase todo sofrimento está relacionado a perdas, a não atingir coisas, a não chegar no lugar X, Y, Z. Por isso que eu digo, quando você se dispõe a viver cada dia a sua vez, quando a vida te dá uma cacetada, alguma perda significativa, você vai sentir a dor, mas você vai sentir aquela dor daquele momento, você não vai ficar carregando ela, né? Porque quem carrega ela é o tempo, é o pensamento projetando no tempo. Queria que isso continuasse, né? Então, eu vejo que não se preocupar em tornar-se e simplesmente cumprir o que é próprio para cada dia e aceitar os impactos agradáveis e desagradáveis que a vida traz a cada dia e fluir, fluir no rio da vida que vai dar no mar, a gente encontra ao mesmo tempo uma profundidade e uma simplicidade, Edu. Porque o que é raso são as coisas que o pensamento inventa. O pensamento cria uma teia de interesses, de projeções, de idolatrias, né? E ali ele fica todo, a consciência fica amarrada naquelas crenças superficiais que não correspondem à realidade. E se você for perguntar o que é realidade, sempre vai haver níveis mais profundos da própria realidade, né? A própria realidade pode ser percebida em níveis mais e mais e mais profundos de forma infinita. Então, se a gente realmente quer viver dessa maneira que a gente está falando, a gente tem que viver cada dia a sua vez, com simplicidade, nas pequenas coisas, fazendo a tarefa de hoje, né? Aceitando a perda de hoje, né? Porque nada é nosso, nada é nosso. Aí eu acho que a gente tem chance de caminhar em direção a uma vida que a gente possa chamar de plena, né? Em que o sagrado nos visita, né? Uma vida em que você não está lutando, você não está se digladiando com os acontecimentos, você está só deixando acontecer, fazendo a sua parte com mais liberdade, com mais energia, com mais eficiência, com mais clareza, porque você sabe que você não é nada e que você não tem nada. É difícil, porque todo mundo é condicionado. Eu sou fulano, eu sou isso, eu tenho aquilo, eu tenho a esposa tal, eu tenho a família tal, eu tenho tal título, eu tenho mestrado, doutorado, enfim, as pessoas se identificam com as coisas. E nessa identificação elas perdem a sua própria essência, né? Na medida que a gente vê que essas ilusões, essas identificações são ilusões, porque elas são realidades temporárias, e a gente vê elas dentro da relatividade que é própria a elas, a consciência se liberta de um emaranhado de condicionamentos mesmo, né? Então eu vejo que eu gostei muito desse tema, sabe? Eu quero muito encontrar isso a cada dia, nas pequenas coisas de cada dia. Aí você vai chegar a um ponto vital nesse processo que chama-se a qualidade da atenção. Porque tem Marcos? tanta coisa que a gente passa batido, porque a nossa qualidade de atenção é baixa
E se a gente se interessar pelo agora, pela vida presente, essa qualidade de atenção vai aumentando a cada instante. Diga aí. Pois é, e não é fácil nós estarmos sempre perceptivos dessas nossas limitações, desse emaranhado mental que nos leva a tagarelar, a jogar a conversa fora, né? Se você não tiver realmente muito vigilante, quando você vê, você está falando besteira e às vezes até falando de outras pessoas, que é uma perda de tempo enorme, né? Ficar comentando sobre a vida dos outros, né? Às vezes você está com tempo disponível, aí liga a TV e fica vendo um besterol, às vezes que não tem nenhum sentido, que não acrescenta nada, né? E depois você pensa, poxa, eu perdi meu tempo, mas aquele tempo que você perdeu já era. Não tenho mais como voltar atrás e recuperar o tempo perdido, né? Então, esse estado de vigilância é algo muito precioso, né? E, mas não é fácil. Você está sempre vigilante, especialmente quando você está cansado, ou por alguma razão, ou você está com alguma debilidade física, alguma doença, isso torna ainda mais difícil, né? Você tem uma tendência a querer recostar na poltrona e deixar a mente ociosa, só vendo uma coisa, um filme, ou seja lá o que for, ou até mesmo ficando lá no celular, vendo uma série de coisas também sem importância. Então, essa mente que está atenta é algo tão precioso, né? E também a honestidade nossa de admitir essas limitações que nós temos, né? O quanto nós muitas vezes somos de fato superficiais e gastamos uma energia às vezes muito grande com coisas triviais que podem ser até válidas para pessoas que não estão num trabalho espiritual. Eles que podem preencher a vida como quiserem, mas se nós temos uma missão de vida e nós temos consciência dessa missão, mesmo que ela seja abstrata, como deve de fato ser, a gente tem que perceber a responsabilidade de usar bem o, todos os momentos que você está vivendo aqui nesse planeta, né? E, e às vezes você, em vez de observar e entender o que está acontecendo na sua mente, você busca justificativas, né? Ah, eu, eu precisava relaxar, então eu fiz tal coisa, eu precisava é, me distrair, e aí eu fui fazer isso, fazer aquilo. Mas será que eu precisava mesmo? Ou isso é um hábito, uma força do hábito, uma força da repetição, uma força daquela mente que está, né, condicionada a determinados padrões de comportamento, que está indo automaticamente em determinadas direções? Tudo isso tem que ser observado com muita atenção. E, e observar também quando você está especulando sobre coisas que a mente não consegue resolver, né? Por exemplo, especular sobre como deve ser a vida após a morte, né? Krishnamurti sempre falava que esse tipo de especulação intelectual não tem valor, porque é a mente condicionada que leu em determinados lugares e que deduziu, entre aspas, determinados conceitos, é que está investigando essas coisas. Mas uma investigação verdadeira não pode ser baseado em preconceitos, ela tem que ser uma investigação livre, como nós tentamos fazer aqui até onde é possível, dentro das nossas limitações, né? Mas uma dica que o Krishnamurti dá, que eu acho muito interessante, é que somente uma mente tranquila pode se livrar das trivialidades. Olha aqui, somente uma mente tranquila pode se livrar das trivialidades e, a partir daí, levar uma vida criativa. É tão importante, né? Nós temos uma vida criativa, uma vida que você sinta que está correspondendo àquilo que você veio fazer aqui nessa vida, aqui nesse mundo, né? Então, esse estado de, de quietude me parece ser um elemento fundamental para você poder gozar dessa atenção, dessa descoberta, né, das coisas mais essenciais da existência.
E às vezes nós não nos permitimos esses momentos de tranquilidade, esses momentos de introspecção, de meditação no sentido mais profundo da meditação. Nós queremos sempre manter a mente ocupada com alguma coisa, né? Isso é um hábito, né, que nos foi imposto pela sociedade, que a mente não pode ficar parada. A mente ociosa é um perigo. Claro, a mente ociosa é quando a mente está solta aí para ficar devaneando, mas outra coisa é a mente que está tranquila, não está querendo lugar nenhum e está totalmente consciente de cada movimento que chegue até ela. Isso é um estado totalmente diferente e que é a condição para você ir além dessa superficialidade e dessa mente que é povoada por trivialidade. Pois é, Eduardo. Mas e quando a mente não está nesse estado de tranquilidade e de silêncio? Principalmente quando ela está afetada por alguma emoção, alguma dor, alguma perda, né? Aquela hora que ela acorda de madrugada com a mente a mil, parece que tem um monte de urubu ali em cima querendo tirar o seu sono e tal, né? Qual é o trabalho a ser feito, né? Porque são energias, da mesma forma que quando a mente está serena, você é receptivo a essas energias livres dessa dimensão mais sutil do que o pensamento. Nós temos além do pensamento, nós temos emoção e temos o corpo físico que está pisando no chão, na terra. E as energias da terra também vêm a nós sob a forma de apegos, sob a forma de medos, sob a forma de impulsos e estados coléricos, enfim. E aí a gente sabe tudo isso, mas a teoria não serve. O que a gente precisa é viver aquela realidade, olhar para aquela agitação, ser honesto com aquela dor que está acontecendo, né? Deixar ela ir, não nutrir com o pensamento, mas ao mesmo tempo você tem que pensar de uma forma lúcida, de uma forma coerente, para sair do compartimento. O assunto que nós falamos no outro dia, da vida dividida em compartimentos, né? Sempre que existe um fator de ilusão, de decepção, de dor, é algum compartimento onde alguma coisa não foi dada atenção nas épocas próprias e alguma coisa deu errada e gerou esses desencontros tão comuns da vida, né? E aí você precisa de novo olhar para tudo isso com verdade, olhar para esse compartimento, mas ver que a vida vai muito além do compartimento, né? E quando você faz esse trabalho, essa mente agitada, ela vai sendo, a palavra certa não é domada, mas ela vai sendo, talvez, uma área dela vai sendo substituída por outra, progressivamente, que é mais lúcida, e começa a aprender com a experiência, seja a experiência prazerosa ou dolorosa, né? Porque todas essas experiências, elas têm ensinamentos contidos, elas têm ali dicas, toques, flashes de compreensão da gente, do outro, da natureza humana, das circunstâncias, né? do, do, das profundidades da própria consciência, que tem muitos níveis, né? Então, assim, é, ser muito verdadeiro. Até quando não há essa serenidade que é o the best, vamos dizer assim, mas ser verdadeiro com o que é. Sendo verdadeiro com o que é, você cai naquela. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? E eu vejo que talvez a grande coisa que é jogada para o ser humano é aquilo que os antigos gregos diziam lá,
Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. É um outro tipo de conhecimento. Não é um conhecimento de palavra, não é um conhecimento de informação, não é um conhecimento de cultura, mas é um conhecimento de percepção, de sacar, de olhar mais longe, de sentir e entender o significado das situações, das pessoas, das dores, das aspirações, da própria luz que vem sobre a consciência. É um movimento tão grande, tão vasto, que é, só realmente vivendo cada dia com verdade, com honestidade, sem explicação, sem justificativa, mas tentando ver as causas que geram todos aqueles desencontros, todas aquelas ilusões que estavam sendo vivenciadas, e quando a verdade aparece, elas se quebram, né, Edu? Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem assistir esse e outros programas no canal do YouTube da TV Supre, assim como no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Um abraço, até o próximo.